Aloha, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Pamela deste canal Our Daily Life. E também pra quem não sabe o que significa, ele significa a nossa vida diária ou o nosso dia a dia. Então é realmente sobre isso que eu vou falar, sobre o nosso dia a dia, sobre tudo que a gente passa à volta. E o tema já diz muito, então antes de você fechar o vídeo e achar que é besteira, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que eu tenho pra dizer a respeito disso. A respeito do bullying, gente, eu dei uma pesquisada e, bom, eu descobri coisas que eu não sabia, que eu realmente não achava que aconteciam. Então eu tenho uma pesquisa e vou olhar aqui no celular do meu pai. Então vou olhar aqui no celular do meu pai uma pesquisa que eu peguei da net a respeito do bullying e que eu realmente achei bem interessante para as pessoas saberem, porque muitos acham que o bullying é apenas só isso, é uma briga, é uma pessoa que tá enchendo o saco de outra frequentemente, mas pelo que eu li é muito mais do que isso. E eu ainda vou falar de um filme também no final, mas antes de mais nada, vamos saber o que realmente é o bullying. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Bullying vem da palavra bully, que significa valentão. São abusos físicos e psicológicos de um agressor contra sua vítima. Até a década de 70, não era interpretado como violência, mas sim algo que fazia parte das relações sociais e do amadurecimento das crianças, ou até como uma brincadeira, explica Cleo Fante, pesquisadora sobre o assunto. Esse ato envolve apelidos, boatos, ameaças, críticas, isolamento e agressão física. Então, pelo que a gente pode perceber, nessa década, isso era uma coisa normal. O bullying não era uma coisa que poderia se dizer, é uma coisa horrível, aconteceu isso. Ele não era isso, ele era considerado como uma coisa normal. Então as pessoas, elas não... os pais e diretores de colégio, eles não se importavam muito com isso, porque acreditavam que isso era parte do amadurecimento da criança. Então vem a questão do bullying na escola, que é o natural, que é o que a gente sempre vive desde criança. Muitas pessoas acham que o bullying ele acontece somente com crianças e que com adolescentes acontece, mas é como se fosse a mesma coisa. E não é. Eu penso que quando é acontecido com adolescente, ele é bem pior. Vem dando com as pessoas que falam que isso acontece muito na infância. Então falando que geralmente a vítima começa a ser alvo a partir da 5ª e 6ª série do ensino fundamental. Não são simples brincadeiras de mau gosto, afinal o bullying ultrapassa os limites psicológicos ou físicos. O aluno se sente impotente diante da situação e fica coado, além de não achar nada de divertido nisso. Então deixa claro que eles não gostam disso, mas tem um ponto bem interessante, até mesmo que eu vi em um filme, e eu vou deixar o link do filme para vocês assistirem na descrição do vídeo. O nome do filme é A Girl Like Her. Ele conta a história de uma garota que sofre bullying diariamente na escola, no colégio, e ela sofre de várias formas, tanto físicas, tanto verbais. Uma antiga amiga dela. E o que acontece nesse filme, o que eu achei mais interessante, é que a gente costuma taxar as pessoas que cometem o bullying como pessoas horríveis, como pessoas que estão totalmente erradas. Elas estão realmente erradas de cometerem isso, mas a gente nunca parou para observar o que elas têm por trás. Então, na realidade, como uma frase que eu achei bem interessante no filme, é o fato de, por exemplo, as pessoas que magoam as outras, elas costumam ter sido magoadas antes. Então, é um grande começo. Não estou dizendo que o bullying é uma coisa que é totalmente normal, é claro que não, porque eu realmente passei por isso. Eu passei na minha infância e eu não gostei muito, tanto é porque eu achava que eu era doente por não reagir. E foi o que foi constatado aqui, que as pessoas que sofrem isso, elas se sentem impotentes em cima de uma coisa como essa. Então, no fim dessa história, o que eu quero dizer pra cada um, porque obviamente muitos de vocês que me assistem, que estão me assistindo neste momento, podem estar passando ou podem já ter passado por isso. E eu imagino que é difícil, mas o que eu quero dizer é olharmos o ponto positivo desse possível e grande e assim, realmente doloroso sofrimento. Eu acho que é uma forma também de crescermos, sabe? Não tô dizendo que você precisa apanhar pra você crescer, mas olha,
é uma coisa, por exemplo, eu, no meu lugar, em vista da garota, me consideraria, acharia que eu iria reagir em cima disso. Eu iria me impor, eu iria falar. Mas existem pessoas que acham que falar não é a solução. Mas sim, falar com seus pais, contar pros amigos, pedir ajuda é uma coisa muito importante. E eu acho que isso desenvolve. Porque normalmente os bullies, eles pegam pessoas que são mais, tipo, acuadas, são as mais quietas do colégio. Então, você pode sim, não se esqueça que você tem voz em cima disso, você não precisa sofrer o resto da sua vida. E também vamos poder entender o que essa pessoa que tá brincando de forma cruel com você, o que ela acha de você e por que ela está fazendo isso, porque no princípio, às vezes nem ela mesma sabe por que ela está fazendo isso. Então, esse é o ponto. Vamos tomar um ponto positivo, não vamos sempre levar tudo pro lado errado, porque você tem voz, você pode mudar a sua história, você pode fazer muita coisa assim como eu mudei, porque eu decidi que eu não iria sofrer isso mais, então hoje eu tenho uma reação muito melhor com as pessoas fazem comigo. Logicamente que eu não brigo, mas eu consigo ter um diálogo com a pessoa e consigo entender o verdadeiro ponto dela realmente querer fazer algo comigo. Então isso é muito importante. Então eu quero dizer realmente por meio desse vídeo que você que sofre isso, ou você que tá vendo outras pessoas passarem por isso, você tem voz, você pode falar e não se acanhe, porque realmente pode ser difícil, eu sei o quanto é difícil e você não precisa se acanhar. Você pode realmente contar com a ajuda dos seus pais ou de outras pessoas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, falando a respeito de uma coisa que acontece, que provavelmente muitos de nós estamos esquecendo. Então, é uma coisa que eu realmente gostaria de lembrar, porque o bullying, ele não vai acabar tão cedo. Então a gente tem que aprender a lidar com ele de uma forma mais real. Então é isso que eu queria dizer mesmo pra vocês. Então se inscrevam no meu canal, deixem um like e eu vou falar mais sobre essas coisas diárias. Então eu vou falar mais como ser humano na sociedade. Por exemplo, eu vou sempre estar falando de alguma coisa que provavelmente você que me assiste tá passando. É a sua vida na sociedade. Então, deixem o seu like. Muito obrigada por chegarem até aqui. E olha, não se esqueçam novamente que você que sofre isso pode ter voz. Até o próximo vídeo, galera!